Talk Fértil, um podcast sobre reprodução humana, gravidez e fertilidade, por Ricardo Luba. Esse é o Talk Fértil, eu sou Ricardo Luba. A cada 15 dias a gente conversa sobre assuntos relacionados à saúde feminina e fertilidade. E hoje, continuando aqui o nosso assunto, como prometido, da parte da fertilidade feminina, a gente vai conversar um pouquinho a respeito da fertilização in vitro e quando ela não dá certo, né? É muito comum a gente ter casos em que os pacientes, ou até familiares, ou pessoas que a gente conhece, que falam com a gente, pô, eu fiz um tratamento, não deu certo e tal. E aí, como é que a gente pensa, né? Como que nós, como médicos, acabamos vendo essa situação de uma maneira um pouco menos romântica, né, que os pacientes têm. Então, o paciente, quando ele está envolvido naquele processo, ele tem uma ideia de que é só fazer, né, o tratamento, é só fazer uma fertilização in vitro e vou sair grávida, né? E aí, alguns colegas não falam as estatísticas ou as taxas de sucesso com claridade, né, com bastante evidência para essas pessoas entenderem onde elas estão pisando. Então, de maneira geral, uma fertilização in vitro, ela dá um resultado aproximado de 40% de gravidez para cada casal que entrar numa clínica de reprodução humana. Essa é a expectativa geral de taxa de gravidez por ciclo iniciado no mundo. Em todas as clínicas aí no mundo, as taxas são muito parecidas. Agora, quando o casal vai fazer o tratamento, eu brinco que tem casal que tem que alinhar muito bem a expectativa da esperança. Então, a gente tem que ter muita esperança na hora que a gente faz um tratamento de reprodução humana, mas a gente tem que alinhar nossa expectativa com a possibilidade de resultado que a gente tem. E essa discrepância entre a nossa expectativa e a nossa esperança que vai acabar definindo as sensações que a gente vai ter e como a gente vai ser guiado nesse processo. Então, se eu sei que as minhas chances são baixas e não dá certo, eu vejo isso de um jeito diferente daquela paciente que não tem a mínima ideia que não poderia dar certo e o caso dela não vai. E alguns colegas até, eu brinco, dão muita esperança mesmo, só que acabam elevando a expectativa. Então, o casal, eles às vezes sai da transferência de embrião e vira para mim e fala assim, doutor, já deu, hein? Já deu é uma frase que a expectativa está lá em cima. Eu sempre falo, não, ainda não, né? Não quero botar o nosso pé no chão, mas vou pôr. Então, se Deus quiser, ou tomara que dê tudo certo. Essa é a frase que a gente fala no final do tratamento antes do beta. Pensando nessas taxas de sucesso, eu vou conversar um pouquinho aqui sobre as estatísticas. Se eu considerar que para cada tratamento que eu fizer eu tenho 40% de chance de engravidar, eu tenho 60% de chance de não dar certo. Então, é muito mais comum do que a gente imagina a necessidade de um novo tratamento. E aí essa pergunta vem, pô doutor, não deu certo minha FIV, o que eu faço? Se você fizer a mesma coisa em pelo menos 3 tratamentos, e aí o que é tratamento para a gente que faz reprodução humana? É uma estimulação ovariana, é a coleta desses óvulos, a fertilização de todos eles e a transferência de todos esses embriões que você tiver ali. Então vai ter ciclos que você vai ter 3 transferências, vai ter ciclo que você vai ter 1 transferência, vai ter ciclo que você vai ter 2 transferências. E isso tudo é um tratamento. Então, quantas tentativas não é o número de tratamentos que você fez. Então, se eu fiz, por exemplo, um ciclo, tive 3 embriões e transferi em 2 vezes, eu fiz 2 tentativas de um tratamento. Então, os casais que fizerem até 3 tratamentos, as estatísticas mostram que praticamente 75% desses casais vão ter um bebê em casa. Então, se eu não fizer nada de diferente, eu vou acertar em 75% dos casos. Então, é muito comum a gente ter aí, se 75% dos casais vão engravidar em até 3 tratamentos, é muito comum a gente ter que fazer outros tratamentos. Agora, a grande dificuldade, o grande desafio hoje, essa que é a grande questão na medicina reprodutiva, é como que a gente pode fazer um tratamento de maneira personalizada, individualizada para cada casal. Porque é exatamente esses 25% que não sairiam grávidas no final aí desse projeto que a gente vai buscar fazer com que ela saia feliz também do consultório. Então, o grande desafio hoje são esses casos mais específicos que a gente busca. E aí, para a gente conseguir atingir um número maior de pacientes, a gente precisa individualizar. A gente precisa investigar melhor esses casais.
Então, algumas clínicas investigam um pouco numa primeira tentativa, e aí esses casais acabam chegando, olha, doutor, fiz um tratamento, não deu certo, não pesquisamos muita coisa, não vimos, a gente tentou. Talvez se ele só tivesse continuado, seria um caminho possível também, mas eu basicamente, nesse momento, eu falo, olha, a gente já fez um tratamento, acho que agora a gente precisa ter bastante calma, acho que a gente tem que investigar todas as formas que podem dar errado, né? A gente precisa fechar o cerco da infertilidade e buscar motivos e causas que podem atrapalhar a gente. E aí a gente começa a fazer alguns exames. A gente vai avaliar a parte da cavidade uterina, a gente vai avaliar melhor essa reserva ovariana, a gente vai pesquisar se esse paciente tem endometriose, se ele tem adenomiose, a gente vai avaliar a parte específica genética, a gente vai estudar toda a parte do sêmen, a gente vai avaliar a parte hormonal dos homens, a gente vai estudar se tem varicocele, se não tem varicocele. A gente vai fazer uma investigação muito, muito, muito rigorosa, que eu geralmente já começo a fazer desde o primeiro ciclo, né, que esse casal me procura, porque quando não dá certo, a primeira pergunta que o paciente faz para a gente é: tinha mais alguma coisa que eu poderia investigar? E quando tem muita coisa para investigar, existe uma sensação que mesmo que você não tivesse indicação de fazer essa pesquisa, né, que o paciente não tivesse essa investigação necessária, existe uma sensação de, mas por que você não me pediu isso antes? Então, existem alguns exames que eu costumo conversar com as minhas pacientes e os casais que me procuram, que, olha, isso aqui não tem indicação, mas você se sente mais tranquilo pesquisando isso antes? E essa decisão é do paciente. Então, essa decisão de investir mais na investigação ou menos é o paciente que faz, porque isso muitas vezes envolve custos que os convênios não autorizam, que não conseguem ser pagos, então exige realmente o desembolso desse paciente. E eu vou falar, assim, quase que na totalidade, quando você conversa dessa maneira com o teu paciente, e ele fala para você, doutor, olha, sim, eu preferiria pesquisar tudo que eu tenho para pesquisar antes, para que eu consiga maximizar a chance de tratamento. E esse é o grande ponto hoje da individualização. O que cada um precisa. Não existe uma regra pronta. Não é todos os exames que a gente tem. A gente tem uma lista de exames que basicamente quase todo mundo faz. Mas tem pacientes que precisam mais, tem pacientes que precisam menos, tem pacientes que, olha, não vejo necessidade de pesquisar isso ou aquilo, porque tem outros sinais que estão mostrando que aquilo ali não está acontecendo. Então, primeira coisa quando a FIV não dá certo é entender o seguinte: primeiro, não é culpa do seu médico, né? O médico está lá para te ajudar, o laboratório está lá para fazer o melhor por você. Claro que você pode de repente não ter tido uma boa experiência e isso pode te motivar a buscar outro profissional, mas o fato realmente de não ter funcionado dificilmente vai se dar relacionado a uma falha realmente do médico em si. Então, é muito comum a gente ter uma falha relacionada à taxa de implantação, o embrião que não iria implantar e a condição de base mesmo da infertilidade, né? Não foi o médico que causou aquilo em você. Segundo ponto é tentar modificar alguma coisa no protocolo, né? Será que eu preciso modificar o meu estilo de vida? Será que vale a pena eu pesquisar um pouco mais sobre isso? Será que minhas vitaminas estão em níveis adequados? Será que realmente eu durmo bem? Eu como bem? Eu faço esporte? Será que isso vai importar na qualidade dos meus gametas? E quando eu falo sobre esse assunto, eu vejo dois tipos de comportamentos na clínica. Tem casais que acreditam nisso e tem casais que isso não faz sentido algum. O paciente acha simplesmente que é pegar um óvulo, espermatozoide, tecnicamente fertilizar e colocar dentro do útero. Esse casal pode engravidar, mas pode ser que não. E pode ser que, de repente, num segundo ou num terceiro tratamento, a gente vá conversar, falar, olha, vamos fazer essa mudança. E, inevitavelmente, aqui a minha experiência mostra, eu acho que 95% dos pacientes que mudaram o estilo de vida tiveram resultado muito superior ao tratamento e conseguiram aí, na maior parte das vezes, esse bebezinho que eles estão buscando nesse caminho. Então, a FIV, quando não dá certo, ela tem uma questão técnica que a gente tem que envolver, a gente tem que pesquisar coisas diferentes, a gente tem que mudar
medicamentos, a gente tem que mudar protocolo, mas a gente também tem que colocar o poder dessa mudança no paciente. E esse empoderamento do paciente para ele entender que aquilo ali faz diferença no resultado do tratamento dele é essencial. Eu vejo muitos maridos, né, na hora que você fala assim, não vai poder tomar nem uma cervejinha, não posso nem tomar aquele vinho. Claro que assim, não existe um nível seguro de você poder tomar ou não uma bebida alcoólica. Agora, se aquilo ali a gente sabe que faz mal, o cigarro sabe que faz mal, a falta de esporte, o sedentarismo, a gente sabe que faz mal. Você está pensando em ter um filho. Será que não vale a pena você modificar isso com esse principal propósito inicial que é ter um bebê? E depois, quando você tiver esse bebê, será que não vale a pena você continuar esse comportamento saudável para que você tenha um exemplo bacana para o seu filho? Existem vários estudos que falam a respeito da questão do estilo de vida relacionado a doenças que a gente pode ter. Então, por exemplo, homens obesos, já tem estudos comprovando que você pode aumentar o risco de ter um bebê com autismo. Mães obesas também. Então, o nosso peso, o nosso estilo de vida aumenta a resposta inflamatória do nosso corpo. Isso pode afetar, sim, de uma maneira negativa, o aparecimento de doenças. E as outras doenças genéticas, que por epigenética, que a gente já conversou sobre isso no dia que a gente conversou sobre ovo-doação, a epigenética é como o ambiente interfere na nossa ativação genética. E isso a gente consegue mudar. Uma forma bem clara para falar sobre epigenética, eu acho muito legal, e fala bastante sobre o estilo de vida, é o seguinte. Imagine o seguinte, se você conseguisse datar o seu DNA, e isso é possível fazer hoje em dia, é muito caro, mas as pessoas não fazem isso com frequência, mas você conseguiria falar o seguinte, olha, eu vou datar o seu DNA aqui e eu vou ver o seguinte, você hoje tem 40 anos na sua idade cronológica, mas o seu DNA está se comportando como uma pessoa de 55 anos. Então, olha só, você está inflamado, você está mudando, você está obeso, você está ingerindo álcool, tabaco. Eu preciso modificar isso aqui. Então, quando você entra com essa questão e a modificação do estilo de vida, só falar não adianta nada, o paciente ele realmente precisa se convencer da necessidade daquilo, ele precisa ter um propósito para fazer aquilo, você modifica esse estilo e quando você faz isso e data novamente, você vê que você consegue rejuvenescer essa pessoa e também você consegue deixar o DNA dele mais jovem. Então é como se você conseguisse rejuvenescer. Claro, a idade continua igual, mas o DNA dessa pessoa é mais jovem. Quantas pessoas você não conhece que estavam numa situação mais difícil? Eu vejo muito paciente assim, que estava sofrendo no casamento, algumas situações específicas, e aí de repente o casamento não dá certo, separa, e aí você encontra aquela pessoa, você olha e fala, nossa, o que aconteceu? Tá jovem, mudou, não é só o cabeleireiro, né? Não é só a maquiagem, é realmente todo o comportamento, toda a forma dessa pessoa ver a vida e ela modifica o estilo de vida. Isso consegue beneficiar bastante. Então, esse eu acho que é o principal ponto de quando a FIV não dá certo, o que a gente pode fazer e se empoderar dessa mudança, além só dos protocolos e do que o médico pode te fazer, que essa é basicamente a obrigação dele, ele tem que fazer isso da melhor maneira possível, mas você também tem que entender que você tem o seu papel nesse caminho. Então, das causas que a gente tem da falha de FIV, por exemplo, a gente tem endometriose, a gente tem embriões que não são euploides, alterações que tem pólipo, mioma, que às vezes não foram investigados antes, que a gente faz alguns exames específicos. A gente tem casais que engravidam e não evoluem por alterações imunológicas. A gente acaba descobrindo alterações, por exemplo, na tireoide, pacientes que têm pressão alta, diabetes. Tudo isso entra como um prognóstico negativo, né, para os casos que a gente vai fazer a fertilização. E isso tem que ser sempre dito e avaliado para esse casal, porque tem que ser realmente identificado. Acho que a gente tem que ser um super investigador da saúde da mulher nesse momento para que a gente feche realmente o cerco com a fertilidade, feche os fatores de erro que podem ter, com isso melhorando os nossos tratamentos. Eu sou bem chato. Eu falo, por exemplo, para pacientes às vezes que o endométrio não chega, produz progesterona. Falo, olha, se eu tiver que fazer 10 vezes o seu ciclo para transferir na melhor possível, eu vou transferir na melhor possível, eu vou fazer 10, 15 vezes o tratamento, quantas vezes precisar. E eu só vou realmente na hora que eu me sinto seguro,
para que a gente está dando o melhor e que a gente está fazendo isso. Isso normalmente acaba fazendo o melhor para o paciente, realmente a gente tem taxas boas. E aí, para ilustrar um pouco, né, o que eu estou falando, eu vou contar um caso muito interessante. Eu tive uma paciente que ela era jovem, ela tinha 35 anos, o marido também. Eles tinham um caso de infertilidade sem causa aparente, então eles, teoricamente, a gente fez todas as avaliações, a gente não encontrou nada de alterado. E aí, na hora que a gente foi para a fertilização in vitro, eles decidiram que eles queriam optar por fazer o estudo genético. E aí eu falei para eles, olha, vocês são jovens, 35 anos, a gente não tem indicação clínica de fazer o estudo genético. Só abrir um parênteses, né? O estudo genético na fertilização in vitro é uma forma que a gente tem de avaliar se esse embrião no laboratório, antes de colocar no útero, se ele é um embrião que a gente chama euploide, que é normal, né? Que tem os 46 cromossomos de todos os seres considerados euploides ou normais. E aí eles decidiram fazer. E esse casal teve 6 embriões. E a gente estudou os 6 embriões e os 6 embriões vieram alterados. E ela nem tinha indicação de fazer um estudo, né? O que iria acontecer? Esse casal iria transferir esses embriões em provavelmente 3 tratamentos. A gente ia acabar com a autoestima desse paciente, ela ia chegar com um diagnóstico de falha de implantação, ela ia chegar super chateada, possivelmente ela poderia desistir de um novo tratamento e a gente poderia desistir da chance de ter um bebê. Quando ela descobriu que ela tinha os 6 embriões, ela ficou super chateada, ela falou, pô, doutor, mas eu não tinha indicação, qual que era a expectativa de embriões normais? A gente tinha uma expectativa de ter 50% daqueles embriões normais e a gente não teve. E aí eu falei, olha, a expectativa é uma coisa, a realidade é outra, mas isso não significa que a gente não vai conseguir. Vamos continuar, vamos fazer um novo tratamento. Eu senti bastante resistência, mas eles aceitaram, a gente foi para o segundo tratamento. E no segundo tratamento ela teve 7 embriões. E desses 7 embriões estudados, a gente teve 6 embriões normais. Então ela chegou na expectativa dela de ter embriões normais em 50% do número de embriões, só que ela chegou no segundo tratamento. E aí ela acabou transferindo um embrião, ela engravidou, já teve seu bebê, está feliz da vida. E isso serve para exemplificar uma paciente que faria 3 tentativas dentro do primeiro ciclo e não engravidaria, e talvez engravidaria na segunda tentativa. Na cabeça dessa paciente, ela só fez uma tentativa, ela só transferiu uma vez um embriãozinho para dentro do útero dela. Na nossa, a gente entende que ela fez 2 tratamentos, mas ela tem certeza que ela engravidou de primeira. Então é muito bacana, né? São histórias aí realmente, graças a Deus, a gente tem mais histórias boas do que tristes. A gente gosta de compartilhar isso com você para também te ajudar a entender que se deu errado, não significa que vai dar errado sempre. Acho que essa é a principal lição que a gente tem que ouvir hoje. A gente tem que entender realmente que sempre existem coisas para serem feitas diferentes. E o que dá certo a gente tem que repetir, a gente tem que fazer de novo, né? Não é porque não deu certo, ou tem coisas que dão certo no meio do tratamento que a gente tem que repetir e a gente tem que insistir. A fertilização in vitro, quanto mais cabelo branco eu tenho, quanto mais idade eu vejo, quanto mais experiência a gente tem, a gente vê que, na verdade, a fertilização in vitro entra principalmente muita persistência, muita insistência, muita resiliência, muita força e muita fé. E fé, eu brinco, né? A definição de fé é muito vasta. Algumas pessoas acreditam que fé é que aconteça o que eu quero que aconteça. Mas uma vez, numa conversa com uma pessoa ele é teólogo, ele estava me explicando a fé, por exemplo, na religião católica, acho que é muito bacana de entender, é entender que aquele caminho que a gente está traçando é o caminho certo, o caminho ideal para a gente, que a gente vai atingir o nosso objetivo, mas que existem aprendizados nesse caminho que a gente tem que ter. E acreditar realmente que o caminho que a gente está trilhando é o melhor, eu acho que é o primeiro passo para que você continue tentando. Então esse foi o nosso Talk Fértil, a gente se vê daqui a 15 dias novamente. O nosso assunto que a gente vai abordar é a gravidez tardia, espero você lá, a gente vai conversar bastante sobre esse assunto tão hoje, né, poderoso. A gente tem aí inúmeros famosos que engravidaram com idade mais avançada, e a gente tem uma população que está buscando uma gravidez com uma idade maior. Então,
É um assunto super relevante, super atual e super interessante. Te vejo lá!